Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, a partir desse momento e sempre. O nosso tema essa semana é livre. Eu escolhi o capítulo 25, pelos últimos acontecimentos que a gente está vivendo, revivendo, né? Diz, buscai e achareis, pedi e obterás. E daí as pessoas chegam para nós e dizem, mas eu estou sempre orando, eu estou sempre trabalhando a minha energia, eu estou sempre elevando a minha frequência, e eu não consigo sair dessa situação em que eu me encontro. Essa situação a gente vê com muita dor, muito sofrimento, quando a gente entra no hospital, quando a gente entra num banco que a gente vê que o nosso saldo não dá para pagar as contas, quando a gente entra num supermercado que a gente não tem o dinheiro suficiente para levar o mantimento para casa, quando entramos numa farmácia e não temos o dinheiro suficiente para os remédios, num fórum, numa delegacia de polícia, tantos lugares, nós vamos ver de tanta dor, tanto sofrimento. A gente se pergunta, mas eu não consigo me livrar desse sofrimento todo. Muitas pessoas se afastam, vão morar longe no interior, só que esquece, irmãos, que esse sofrimento faz parte de nós. E esse sofrimento, nós somos contaminados sempre por ele. E nem morando isolados e sozinhos, nós se livramos deles, porque eles fazem parte do nosso pensamento. Temos que, primeiro de tudo, trabalhar o nosso pensamento. E a pergunta fica no ar, mas como então? Como é que eu vou me defender? Se não tem um escudo, não tem uma proteção, não tem uma parede que eu me defenda dessa energia negativa. Eu pergunto para vocês, irmãos, você sabe se tem alguma coisa que a gente pode se defender dessa energia negativa que nos afeta muito? Tem, né, irmãos? Uma maravilhosa energia, uma maravilhosa mensagem. Orai e vigiai sempre. Esse é o escudo, essa é a máxima do Cristo para que a gente possa viver em paz. E eu recebi casualmente, a semana passada, da minha amiga, um vídeo do Vital Froze, que ele fala do poder da oração, do poder do capítulo 25, de orar e vigiar sempre. Só que ele diz que tem várias maneiras de nós mantermos a frequência elevada, o pensamento positivo elevado, a energia elevada, que nós somos todos energia. A hora que a gente está perto de uma pessoa, a gente entra no campo energético da outra. E como ele selecionou de tudo isso 4 itens. Primeiro, lembrar, reviver, mentalizar os momentos bons que a gente teve na vida. Segundo, pedir honestamente aquilo que precisamos, o que queremos. Terceiro, gratidão. Quarto, ter a certeza daquilo que eu estou pedindo receber. Vamos ver item por item agora. Ele foi dar uma palestra, e nessa palestra tinha uma base de 50, 70 pessoas. E ele chegou na palestra e deu 2 folhas em branco para cada um. Daí ele disse, eu gostaria que vocês escrevessem 5 situações negativas que vocês tiveram e 5 situações positivas ou momentos positivos que vocês tiveram. Mas primeiro, eu gostaria que vocês escrevessem os negativos. Rapidamente, os seres que estavam naquele encontro escreveram. Rapidinho, assim, ele acha que não foi mais que 15 minutos que eles escreveram os 5 itens negativos, situações que eles passaram de dor, de sofrimento, de tristeza. E foi. Ele acha que foi mais de hora para escreverem 5 momentos positivos. Gente, se a gente... Temos que... O momento é de reviver as coisas boas da nossa vida, que é a única coisa que nos fortalece. Quantos momentos positivos que nós tivemos ou estamos tendo e nós deixamos passar, não recordamos.
E daí, quando entregaram, ele disse, para elevar a frequência, para manter a sintonia elevada, para nos ligarmos e religarmos ao mundo espiritual, a Deus, ao universo, ao mentor, o anjo da guarda, como queiram chamar, nós precisamos manter o equilíbrio. E a única maneira de manter o equilíbrio é manter a frequência elevada. E ela é tão elevada, essa frequência, que ela é comparada ao amor, sentimento de amor e de alegria. Depois, o segundo item, ele diz pedir com honestidade. Porque às vezes as pessoas chegam para nós, não é comum isso acontecer. Acontece seguido. Chegam para nós e dizem, eu estou sempre orando, eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo todo mundo, eu rezo muito, mas as coisas não acontecem comigo. As coisas sempre não acontecem, meu filho não arruma emprego, meu filho não passa do colégio, eu estou com necessidades financeiras, eu estou doente. Será que as nossas orações estão sendo feitas honestamente? Como eu vou fazer uma oração honestamente, irmãos? Quando eles vêm pedir para nós que possamos fazer uma oração para alguém que vai fazer um vestibular, podemos fazer. Os pais, os familiares, também tem muita força nessa oração que vamos fazer ao nosso familiar. Mas tem o outro lado. Não esquecer que nós trabalhamos em equipe. A família, o estudante e o mundo espiritual. Não adianta a gente orar, a família se esforçar, se o estudante não está nem aí. Está na balada, não está nem aí com os estudos. Por que ele vai estar aí? Porque está todo mundo fazendo força para que ele passe. E nós vamos achar justo que esse ser vai passar no vestibular sem esforço nenhum? Não, né, irmão? Isso não é pedir uma oração. A oração correta seria, Senhor, dê força, entendimento, que ele possa estudar o conteúdo correto, que ele tenha força para estudar, para entender o conteúdo que vai cair, que ele precisa enfrentar na prova ou no vestibular. Nós estamos passando para ele aquela força que ele precisa junto ao mundo espiritual para que ele passe na prova. E a mesma coisa quando a gente vai orar para uma pessoa que está doente. Nós não temos o direito de pedir que Deus livre ela das suas dores, do seu sofrimento. Porque muitas vezes essa dor, esse sofrimento, essa doença que ela está passando, é o remédio amargo que ela precisa passar para elevar, para evoluir, para crescer como ser humano, né? Então, qual seria a maneira correta e honesta de orar? Senhor, dê força, permita que os seres espirituais auxiliem essa irmã, esse irmão, em suas necessidades, que ela entenda o porquê do sofrimento dela, que a nossa alma transmite para o nosso corpo as mazelas, as dores, o sofrimento, as tristezas, as doenças. Tudo tem um sentido de ser. Porque muitas pessoas se curam e outras não. Porque elas entendem o significado do que elas estão passando. E muitas vezes há males que vêm para o bem, há doenças que vêm para o bem. Quantas vezes a gente vê pessoas que passam por situações bem difíceis de doenças e se tornam uma pessoa totalmente diferente. Totalmente mais humana, mais vamos dizer, calma, mais tranquila, mais serena. Então, orar para que essa pessoa tenha entendimento daquilo que ela está passando. Né? Isso seria o correto, né? Que Deus faça por ela o melhor. Junto aos médicos da espiritualidade, junto aos médicos da terra, que ela seja atendida em suas necessidades de acordo com o plano reencarnatório dela.
E agora o terceiro item, que é a gratidão. Esse é maravilhoso. Irmão, ele é mágico. A hora que a gente aprende a agradecer por tudo, agradecer pela cama, pela noite que dormimos, pela mesa que está com o nosso café, pelos alimentos, agradecer pela família, agradecer pelas orações. Como eu disse antes, nós somos uma equipe. E a minha equipe espiritual, está toda lá em cima. Eu sou a única que estou aqui. Se eu falhar, a equipe toda falha, está falhando, toda cai, né? Então, já que a gente sabe que a gente tem alguém nos auxiliando, nos dando força, proteção, vamos agradecer. O agradecimento é o melhor remédio que tem para que as nossas energias permaneçam positivas, para que o nosso ser permaneça em harmonia, né? Agradecer, irmão. Nem que a gente, no início, quando a gente agradece por uma dificuldade, a gente acha assim, ai, que coisa desagradável, estou agradecendo por uma dor, por uma dificuldade, mas a gente aprende que através dessa dificuldade, dessa dor que eu aprendi a agradecer, eu vou entender, eu vou crescer, eu vou evoluir. É muito importante isso. A gente só aprende com o tempo, porque aqui também diz, né, nesse capítulo 25, que é importante que a gente lê, que a gente nosso trabalho, as nossas ações são filhos do nosso trabalho. Temos que ser gratos às pessoas que vieram antes que nós. Penso que se nós estivéssemos lá na Era da Pedra, ou no tempo dos nossos avós, bisavós, eu como descendente de italiana, que meus avós vieram da Itália, foram morar lá bem no interior, tinham que fazer lenha para fazer fogo, para cozinhar seus alimentos, a água tinham que pegar no poço fora, no frio. E hoje, olha o conforto que temos, irmão. Se alguém não tivesse estudado, não tivesse evoluído, não tivesse pesquisado, não tivesse criado tudo aquele conforto que nós temos hoje, nós estaríamos aonde morando? Nós estaríamos se alimentando de quê? Não sabemos, só pensando muito, né? Então, cada vez mais o trabalho é fundamental, porque é através do trabalho, do estudo, que é um trabalho da pesquisa, que a gente tem cada vez mais conforto, mais dignidade, mais tempo para nós, e nós não temos esse tempo para nós. A gente se pergunta o que fizeram com o tempo, que a gente não tem mais o tempo que a gente tinha para ler, para curtir a natureza, para fazer os passeios, né? Que a gente tem muitas atividades extras. E, por fim, o último item que ele falou foi confiar naquilo que pedimos. Eu tenho que ter clareza na minha mente que eu confiar naquilo que eu estou pedindo e ter a compreensão que eu não posso pedir para mim comprar uma cobertura se eu só posso comprar uma casinha. Primeiro eu tenho que comprar a casa. Depois vou comprar a cobertura, se assim Deus permitir, com meu crescimento. Né? Então, ter certeza daquilo que eu estou pedindo, que eu vou receber. Porque a hora que a gente tiver uma duvidazinha, cai tudo por terra. A dúvida é terrível. O medo de não conseguir passar no vestibular já é negativo. A sociedade, antigamente, era quem mais sofria, quem mais tinha dificuldade. Eles eram considerados as pessoas que mais estavam ligadas a Deus. Não é verdade. Eu hoje acredito que não é verdade isso, que Deus quer nosso bem, Deus quer a nossa felicidade, quer que sejamos felizes, livres. E temos que seguir algumas normas. Nós não fomos jogados aqui na Terra, no Deus dará. Chico Xavier sempre dizia, né? As leis, obediência, obediência, obediência. E eu, como professora de matemática, digo para vocês, seguir as fórmulas, seguir as regras.
os alunos veem aquelas equações de matemática, parênteses, quem não passou? Todo mundo passou, né? Parênteses, colchete, chave. Se tu não observar a ordem que tu tens que fazer o exercício, o resultado está errado. Daí o aluno chega para ti e diz, mas professor, eu fiz tudo certo, fiz todas as operações certas e não deu certo. Não deu certo, que é primeiro parênteses, segundo colchete, por último que está dentro da chave. E as ordens das operações, multiplicação, divisão, soma e subtração. A matemática que eu gosto, que eu sou fanático pela minha matéria até hoje, me ensinou muita coisa, e me ensina até hoje. Não adianta, irmão, nós queremos mudar a forma das coisas ou mudar a receita. Nós temos que seguir as leis da natureza e as leis divinas. Eu deixo para vocês um desafio. Leiam, estudem e tentam entender o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai viver bem melhor no momento que a gente está passando por tanto sofrimento e tanta dor. Muito obrigada. Amém.